Queridos, uma alegria estar aqui, viu? Trago carinho lá da Central para você, igreja que ama vocês demais, e para mim é sempre muito alegre estar aqui. Eu conheço a história dessa igreja desde os primeiros dias, né? Somos amigos há muito tempo, e me sinto muito em casa, né? Então vamos ver, já que eu me sinto em casa, se eu consigo cumprir o horário, né, gente? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas sabe, nesses últimos dias eu tenho pedido muito a Deus, estava pedindo a Deus na última semana uma palavra. No domingo passado, eu ministrei no culto da manhã lá na Central, o pastor Paulo me deu esse privilégio, e eu pedi a Deus uma palavra para o tempo que a gente está vivendo hoje. A igreja, ela anda segundo aquilo que ela enxerga, segundo o que ela vê. Uma igreja que não vê nada diante dela, uma igreja que não entende o momento que ela vive, ela muitas vezes anda em círculo. Muitas vezes ela fica presa, vivendo nela mesma. Isso é um grande erro. Porque a igreja não foi criada por Jesus para ser assim. Se ela tivesse assim sido criada para ela ser um fim em si mesma, sabe o que teria acontecido com a igreja? Teria morrido há muito tempo. A igreja ela tem essa característica, ela é formada por pessoas que olham adiante e se movem para adiante delas. E eu pedi a Deus, Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, qual é a palavra que o Senhor tem para a igreja? E na semana passada Deus me deu essa palavra, eu ministrei, e quando eu subi para pregar no último domingo, Deus falou assim comigo, você vai ter que pregar essa palavra muitas vezes em muitos lugares. Eu falei, bom Deus, então, parece que semana que vem tem uma oportunidade. Eu queria que você abrisse seu coração. Será que você pode mais uma vez fechar os seus olhos, fazer assim com as suas mãos e dizer assim, Espírito Santo, me enche. Fala comigo, Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para tirar barreiras que possam haver no seu coração, distrações, preconceitos. Pede o Espírito Santo para te tomar. Você tem coragem de falar, Espírito Santo de Deus se apodera de mim nessa manhã? Você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de sair daqui cheio da presença de Deus, fazendo só o que Deus quer? Pai, eu peço ao Teu Espírito que se mova nessa casa, que toque os nossos corações. Pai, que nos inunde com a Tua presença, que nos direcione, que fale conosco, que não deixe no nosso coração nenhuma dúvida sobre nada, Deus. Quebra tudo que precisa ser quebrado, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu tenho chamado o tempo que a gente vive hoje um tempo de uma nova transição. Se nós olharmos para o ano passado, no mês de março do ano passado, nós vivemos um período de muita transição. Por quê? Porque tudo mudou ao nosso redor. E sabe o que está acontecendo agora? Também tudo está mudando de novo. Está saindo de como foi um tempo, indicando para nós um tempo agora diferente. Então eu entendo que é um ciclo de transição. A gente viveu um tempo de muita limitação, limitação de locomoção, limitação de relacionamento, limitação com tantas coisas. E a gente já vê uma luzinha ali, igual aquela porta no fim do túnel, indicando para nós que as coisas vão voltar a serem parecidas como era antes. Outro dia eu conversava com um amigo que mora nos Estados Unidos, muitas pessoas já vacinaram lá, e ele dizia, bom, está tudo normal por aqui. Tudo normal. E sabe, quando as pessoas dizem que está tudo normal, sabe o que elas estão olhando? Elas estão olhando o que elas podem ver. E o meu foco não é naquilo que eu posso ver. Eu sei que vai abrir tudo, eu sei que as escolas vão voltar em nome de Jesus, todas as turmas, né? Todos os dias, vai acabar com esse negócio de poder ter uma festa para 600 pessoas e criança não poder ir para a escola. Essas coisas vão acabar, vai tudo voltar ao normal, mas sabe, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é se volta ao normal dentro da gente. Porque voltar às coisas é ok. Mas a questão é, será que tudo lá dentro voltou ao normal? E essa era a minha indagação quando eu conversava com esse amigo que mora fora. Será que o coração deles voltou ao normal? Será que eles estão vivendo com Deus como viviam antes? Será que os propósitos de vida, será que tudo se alinhou ao propósito de Deus? E eu fiz uma pergunta para mim mesmo, e a pergunta é, o que eu não posso esquecer daqui para frente? Eu queria te perguntar, o que você não pode esquecer daqui para frente? O que você não pode esquecer para viver os próximos dias que vêm adiante de nós?
esse próximo ciclo que vem adiante de nós. E eu me lembrei muito recentemente sobre guerra. Eu fiquei imaginando o que é uma guerra. Uma guerra é um período onde tudo muda. E sabe, a minha sensação é que nós vivemos uma guerra. Por quê? Porque na guerra você não pode ir onde você quer, na guerra você fica limitado, na guerra você sofre uma mudança profunda na sua vida. Eu me lembrei, há muitos anos atrás, eu encontrei um cara, ele tinha nascido na Bélgica, ele era um belga. E esse cara, ele tinha lá pelos seus 80 anos, ele era pai de uma pessoa que eu conhecia. E ele começou a conversar comigo, e ele começou a dizer assim: "Ô, Daniel, você não tem ideia de como que foi a guerra dentro do seu país. Você mora no Brasil, um país pacífico, mas você não tem ideia do que é ter uma guerra dentro da sua casa." E ele me contava como é que era, ele tinha que sair de casa com um negócio no braço, ele tinha que ter uma caderneta, ele não podia ir na casa das pessoas, por quê? Porque estava todo mundo sob dúvida, porque tinham pessoas que estavam traindo o que aquele país que havia dominado a Bélgica, a Alemanha, dizia. Os nazistas em cima dele. Então eles não iam mais na casa um dos outros, por quê? Porque, e se eu for na casa daquele cara e aquele dia aquele cara fez uma coisa errada e vai lá e prende todo mundo, eu vou pagar o pato. E eles viviam um tempo de muita restrição e ele dizia assim: "Você não tem ideia do que é um tempo de guerra." Se você for hoje lá na Bélgica, está tudo normal. A guerra não está lá mais. Mas sabe o que eu percebi quando eu olhei no coração daquele cara? A guerra deixou uma marca no coração dele. A guerra mudou quem ele é. E essa é a minha preocupação. Quando a gente lê a Bíblia, as parábolas bíblicas, elas foram usadas por Jesus para que as pessoas pudessem entender princípios do reino de Deus. Então hoje, como homens e mulheres que nós somos, que desejam viver esse reino de Deus, eu queria que a gente trabalhasse aqui uma parábola, pensando sobre tudo isso, sobre uma transição, o que eu posso e como eu devo viver daqui para frente, quais foram as marcas, o que essa guerra da Covid tirou de mim, ou pode ter tirado de você. Eu queria ler Lucas no capítulo 14, você pode abrir na sua Bíblia, Lucas 14, nós vamos ler do verso 15 até o verso 24. Você está comigo aí? Está dormindo? Está comigo? Está firme? Levanta a mão se você está comigo. Então, Lucas 14, do 15 ao 24, nós vamos ler essa parábola. Lucas 14, vamos começar no versículo 15. E a Bíblia diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: "Feliz será aquele que comer do banquete do rei, ou o banquete do reino de Deus." E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer que enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: olha, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir lá vê-la. Por favor, me perdoe, me desculpa. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de boi, e eu estou indo agora experimentar elas, depois que eu já comprei. Por favor, me desculpa. E ainda outro disse: eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vai rapidamente pelas ruas, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Traz quem ninguém quer aqui. E disse o servo: o que o senhor ordenou já foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: então vai pelos caminhos e velados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Pai, fala conosco através desse texto, Senhor. Entra no mais profundo do nosso coração e nos prepara, Pai, para os dias que estão adiante de nós. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele é surpreendente. Ele é um texto muito figurativo,
muito figurativo, é uma história, é uma parábola. E a gente precisa pelo menos responder duas perguntas para esse texto fazer sentido para nós. O primeiro é o que seria esse banquete e o que isso quer nos dizer. E a segunda é o que a gente aprende com ele. Então, o que seria esse banquete? Para a gente entender sobre qual banquete a Bíblia está dizendo, a gente tem que ler um texto. Nós temos que ler um texto que está em Isaías, no capítulo 25. Isaías é aquele que mais profetizou sobre Jesus, ele é o profeta mais messiânico, ele mais falou sobre Jesus, sobre a crucificação, e ele falou também sobre esse grande banquete, no capítulo 25. A partir do verso 6, ele disse assim: neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas, olha que delícia, e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, e a cortina que cobre todas as nações, e destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos o rosto, de todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou, esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. A Bíblia fala sobre um grande banquete. A Bíblia fala sobre um banquete onde Deus quer se reunir todos aqueles, as nações. Fala sobre esse lugar que é o lugar de grande salvação para as pessoas. Esse banquete é a mesa de intimidade dos que foram salvos. Esse banquete é o lugar que eu e você um dia vamos estar, no grande banquete do Rei. É a mesa do Cordeiro, é o banquete de Deus para os homens, é a salvação que Jesus abriu para todas as nações. Ele representa um lugar lá no futuro que nós vamos estar, mas ele fala para nós de um símbolo hoje no presente. Por quê? Porque esse lugar de salvação, ele já começou. A salvação não é só um dia quando eu morro. A salvação não é como um visto que você coloca no seu passaporte. E aí você vai vivendo a sua vida, vai vivendo a sua vida, vai vivendo. Aí um dia alguém fala assim, você tem um visto para a eternidade? Aí você vai lá e apresenta seu passaporte. A salvação não é assim. A salvação já começa no dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus. A nossa vida com Deus já começa. Esse grande banquete já foi anunciado, ele já começou para nós. E por isso, esse lugar de salvação, esse lugar de banquete, ele revela alguma coisa para nós. O que a gente pode aprender com isso? A primeira coisa, esse lugar de banquete é um lugar de intimidade. O lugar dos salvos é um lugar de intimidade com Deus. Sabe que Deus chama eu e você para viver hoje e para sempre? Intimidade com Deus. Aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que foi salvo, ele precisa viver nesse lugar de intimidade. Não há como a gente falar de salvação sem falar de intimidade. Se não tivesse intimidade no processo, seria assim. Você vive a sua vida de qualquer jeito. Ah, mas um dia eu fiz uma oração. E aí você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E aí você apresenta seu passaporte. Não! A prova da salvação de alguém é que essa pessoa escolheu viver com Jesus a partir de hoje. Ela escolheu viver uma vida de intimidade. Sabe o que vai acontecer lá? Na hora que ela chegar na porta, a porta vai até abrir para ela. Por quê? Porque os céus já sabem, esse é um filho, ele é salvo, olha como ele viveu em intimidade com o Pai, olha como ele conhece o Pai. Sabe, religião é assim. Religião, o religioso, o que não conhece Deus de verdade, ele é assim. Ele vem na igreja, ele acha que ele carimbou um passaporte, ele vai vivendo a vida dele. Vive de qualquer jeito, está nem aí para o pecado, vive uma vida medíocre. E ele vai andando, e ele espera um dia apresentar um passaporte para ir para a eternidade. Mas sabe que a Bíblia diz que alguém vai dizer assim para ele, eu nunca te conheci. Por quê? Porque a salvação, o banquete,
fala de um lugar de intimidade. Esse é o coração de Deus para você, irmão. Você precisa viver uma vida de intimidade com Deus. Este sempre foi o desejo de Deus. Desde o Éden, quando Deus criou o homem, Ele criou, a Bíblia diz, e Ele criou um jardim para que ali o homem vivesse. E para que ali eles tivessem intimidade. Não há salvação sem uma conversão, não há como iniciar uma vida com Deus sem um sim para uma vida de intimidade, não há como construir uma vida com Deus sem a intimidade com Deus. Se você está vivendo achando que você carimbou um passaporte, que um dia você vai apresentar ele na porta do céu, engano. Você tem que cheirar Jesus. Você tem que ter o perfume de Jesus, a sua voz vai ser como a de Jesus, os seus olhos como o de Jesus, por quê? Porque você se impregnou de Jesus, você viveu em intimidade. Esse banquete fala de uma mesa de intimidade com Deus. E esse texto, ele fala para nós de um chamado insistente do nosso Deus, para a gente andar e viver nesse lugar de intimidade. No verso 17, na hora de começar, a Bíblia diz, Ele enviou o servo para dizer aos que já haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Você precisa entender essa figura do banquete como uma cidade pequena, talvez uma vila rural naquela época, e todos já haviam sido convidados, mas era costume então, de que naquele dia, quando tudo ficava pronto, o servo daquele senhor saía batendo nas casas dizendo, vamos, já está tudo pronto, já está então tudo organizado, a comida está na mesa, a intimidade está pronta, o lugar de intimidade está montado para você, venha, você já foi convidado. Ele não convidou uma vez, ele insistiu no convite, querido, Deus me mandou aqui nessa manhã para insistir com você no convite. Você precisa viver uma vida de intimidade com Deus. Se essa pandemia arrancou isso de você e você está frio, você está vendo a vida, você está deprimido, você está inerte, não se move porque está machucado, está ferido, está triste por uma perda, ou pelas consequências, eu não sei o que é, ou você está abismado com o tanto de lixo que tem nesse mundo, e você ficou paralisado, Deus insiste com você, venha para o banquete de salvação e intimidade comigo. Ele insiste para você. Sabe por quê? Porque ali é o lugar da gente viver. E esse verso 17, sabe o que ele mostra para nós? Que a decisão de Deus de nos chamar, ela é muito clara, ela é muito evidente. Deus não deixa dúvida. É fácil de perceber a intenção de Deus. Ninguém tem dúvida que Deus quer que a gente esteja em um lugar de intimidade com Ele. Eu pergunto para as pessoas, ninguém tem dúvida que Deus espera que você todo dia converse com Ele, que você adore a Ele, que você o ame, que você diga palavras de adoração. Ninguém duvida disso. Mas a pergunta que fica é, a posição de Deus está clara, e a nossa posição? Porque agora, essa parábola, ela tira o foco da atitude do rei, e ela agora começa a olhar para a atitude daqueles que foram convidados. E eu passo uma pergunta para você, querido, onde estão os seus olhos? O que tem levado a sua atenção? Para onde você tem olhado mais? O verso 18, a Bíblia diz assim, que quando aquele servo foi convidar, a primeira resposta foi, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Eles começaram a apresentar desculpas. E sabe o que o primeiro disse? Olha, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir lá vê-la, por favor, me desculpe.
Eu sempre fiquei intrigado com essa resposta. Eu fui ler um comentário teológico sobre esse trecho. E sabe, havia um costume naquela época, e não é só daquela época, não, até hoje. Deixa eu falar assim, alguém aqui já comprou uma fazenda, um lote, um apartamento, uma casa, um carro, sem ver ele? Alguém já fez isso? Ninguém fazia isso. Sabe o que esse texto fala para nós? Que é uma desculpa esfarrapada, é uma desculpa mentirosa, é aquela questão assim, eu falo alguma coisa, eu ainda coloco um desculpa no final, por quê? Porque lá no fundo, a razão pela qual eu não vou para o lugar de intimidade não é essa. Eu te pergunto, onde estão os seus olhos? O que está tomando sua atenção, igreja? O que essa pandemia fez às vezes que a gente está tão distraído com outras coisas, tão distraído com as questões da vida. E aquele falou, eu acabei de comprar uma propriedade, eu vou lá ver. Não, você já viu a propriedade, você já comprou, e você não precisava ir lá agora, você está indo porque você quer. Ou seja, você está deixando de ir para o lugar de intimidade comigo, porque você decidiu assim. Porque você quer, porque você está trocando o tempo comigo com o tempo em outro lugar ou outra coisa. E não foi só esse que fez isso, não. O próximo também. Se uma coisa é os olhos na propriedade, eu te pergunto, o que nós estamos fazendo? O outro disse, eu acabei de comprar 5 juntas de boi, e agora eu estou indo experimentar elas, por favor, me desculpe. Mentira, mentira. Sabe por que é mentira? Porque quando você vai comprar uma junta de boi, sabe o que você faz antes de comprar? Você testa. Porque você precisa colocar 2 animais do mesmo tamanho, que tem uma força proporcional, para que aquela junta funcione de maneira correta. Você sabe que se você colocar um animal desse tamanho com um animal desse tamanho, aquela tração ela vai ficar comprometida. Aqueles animais não conseguem andar na mesma linha, eles não têm a mesma passada. Quando você vê o famoso carro de boi, ele tinha 2 animais do mesmo tamanho. Sabe o que isso aqui é? Uma desculpa. Não é desde aquela época, não, é sempre. Queridos, eu, Daniel, porque quando Deus me trouxe essa palavra, eu queria esconder debaixo da mesa. Porque Ele falava assim para mim, eu estou cansado das suas desculpas, pelas quais você não tem vindo, não tem permanecido no lugar de intimidade comigo. Sabe o que foi isso aqui? Uma mentira, uma desculpa esfarrapada. Desculpa. O argumento é infundado, o argumento é fraco, o argumento é mentiroso. Com que a gente está se distraindo, igreja? Será que a pandemia veio e tirou os nossos olhos do mais importante? Será que a Covid veio e tirou os nossos olhos daquilo que é o mais importante? Esse texto tem mais coisa para revelar para nós. A última desculpa é uma desculpa tão nobre. Todas são. Trabalho, negócios, questões da vida lícitas. Ninguém falou, não, eu vou porque eu vou para uma boate, eu não quero intimidade porque eu vou adulterar, eu não quero intimidade porque eu vou roubar, eu não quero intimidade porque eu estou indo agora fazer algo que desagrada a Deus. Não, são coisas da nossa vida que vão roubando a gente do lugar de intimidade. E o último falou assim, eu não posso ir porque eu me casei, e nem desculpa pediu. Nem desculpa pediu porque talvez esse é aquele que já está com o coração um pouquinho mais duro. Quantas vezes a gente coloca um monte de coisa como prioridade na nossa vida e o lugar de intimidade está ficando vazio. O lugar de intimidade com Deus vai ficando vazio. Esse nem sequer pede desculpa. Sabe qual é a questão sobre todas essas desculpas? A nossa vida, gente, está cheia de coisa importante. Talvez se eu pudesse conversar com você em outro contexto, você ia dizer assim, pastor, eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei nessa pandemia.
Talvez você dissesse assim, eu tive que me virar, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Ah, pastor, mas você não sabe o quanto foi difícil com as crianças. Irmão, eu sei demais, porque eu não estou aguentando mais. Criança em casa com esse tal de aula online. É desesperador. Ano passado era 2 crianças na mesma hora fazendo aula online e o neném no colo da Dani e aquele caos em casa. Eu sei. E talvez você dissesse, mas foi um tempo muito difícil para a minha família. Eu sei que foi. Tem muita coisa importante na nossa vida, eu não estou dizendo que elas não são importantes, não estou dizendo que bons negócios não é importante, não estou dizendo que trabalhar não é importante, muito menos casar é uma bênção. Mas a minha pergunta é, elas são mais importantes do que Deus? A pergunta que eu creio que nós estamos precisando fazer mais é, as coisas que nós estamos gastando mais tempo na nossa vida são mais importantes do que Deus? A questão não é se elas são importantes, é lugar, a questão é se elas são mais importantes. O que rouba a gente do lugar de intimidade são as coisas que são importantes, mas que não são mais importantes do que Deus. Quando a Bíblia escreve para nós, no livro do Apocalipse, ele fala sobre uma igreja, a igreja de Éfeso. E sabe o que a igreja de Éfeso fez, queridos? Ela começou a aderir às desculpas. Ela abraçou os afazeres. Ela abandonou o lugar de intimidade. Ela parou de ir ao banquete. Por isso uma declaração tão certeira a palavra de Deus fala contra aquela igreja. O próprio Deus dizendo, olha, contra vocês, porém, eu tenho uma coisa. Sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês abandonaram o meu primeiro amor. Vocês largaram o lugar de intimidade. Vocês arrumaram outras coisas mais importantes para fazer. E sabe aquele fogo que você tinha todo dia de manhã para me buscar? Sabe aquele desejo na igreja? Já está mais assim. Sabe aquela vontade de ver a sua célula arrebentar? Uma célula saudável, que cresce, que multiplica. Ah, vamos ficar esse grupo aqui, nós já estamos em 10 aqui, está tão gostoso. Sabe aquele fogo? Era isso que a Bíblia está dizendo para a igreja de Éfeso. Vocês fazem muitas coisas, mas o primeiro amor que te leva para o lugar de intimidade está comprometido. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que você praticava no princípio. Porque se você não se arrepender, eu, Deus, virei sobre você e eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Essa é uma expressão de Deus dizendo, olha, eu vou tirar algo que está conduzindo a sua vida. Parece que alguma coisa vai acontecer. Igreja, queridos, vamos olhar para a nossa vida. Nós estamos saindo de um período de transição. Essa pandemia deixou muita marca na gente. Mas sabe, nós não podemos sair dessa pandemia como uma igreja que não ama mais a Deus 100%. Não podemos. A gente tem que amar a Deus ainda mais. Nós temos que querer o lugar de intimidade ainda mais. Nós temos que desejar estar nesse lugar de intimidade ainda mais. E aqui, nesse ponto da mensagem, eu preciso que você entenda algo muito profundo. Deus não nos olha, queridos, como um batedor de ponto, um cumpridor de tarefa. Eu vim ao culto, tracinho verde. Eu fui na célula, tracinho verde. Eu fiz aquilo, tracinho verde. Se o desejo de Deus, o desejo de Jesus, o desejo do Espírito Santo é de intimidade conosco, o que Ele busca é alguém que é movido por amor. Se a gente dá desculpa, se a gente tem outras prioridades, nós não estamos simplesmente matando horários com Jesus, nós estamos fazendo uma declaração muito mais séria que isso. Sabe, se você tem um médico marcado, amanhã, meio-dia,
Se acontecer alguma coisa que você não vai poder ir nesse médico amanhã ao meio-dia, o que você vai fazer amanhã cedo? Você vai ligar, talvez, mas talvez você vai mandar uma mensagem para a secretária, para o atendimento lá do médico, é ou não é? Talvez. Ou ligar, e você vai dizer assim, olha, eu não vou poder ir, posso marcar um outro horário? Vocês acham que o médico se sente ofendido porque você não dá todas as razões pelas quais você não vai numa consulta médica? Não. Ele aceita. Essa pessoa não pôde ir. Beleza. Ele não exige de você as provas. Ele não exige de você as razões contundentes pelas quais você não vai numa consulta médica. Ele não exige. Você fala, eu não vou. Mas sabe, quando Jesus olha para nós, Ele conhece o nosso coração. E tem crente tratando o culto, a célula, o momento com Deus, o evangelismo, a vida cheia de paixão com Jesus, como, hoje eu não posso, Jesus. Igual eu faço com o médico. Por isso, queridos, se Deus não nos olha como batedor de pontos, se Ele não nos vê como um médico nos vê, como um cliente, sabe o que Ele entende? Quando a gente simplesmente negocia o nosso tempo de intimidade com Ele. E aqui está o título da mensagem. Mateus falou, me dá o título da mensagem que eu vou pôr no YouTube, porque de noite tal. Não põe no YouTube, tá? Não põe no YouTube. Sabe por quê? Porque se eu dissesse para você o título dessa mensagem, eu acho que você não vinha na igreja hoje. Eu acho que se você soubesse o título dessa mensagem, você falaria assim, eu não vou, por quê? Porque isso que ele está falando é um absurdo. Mas sabe que Jesus sente quando a gente simplesmente diz assim, eu não tenho tempo, ou eu não tenho interesse? Em outras palavras, é como se a gente dissesse assim, Jesus, vírgula, eu não te amo. Sabe o que essas pessoas que recusaram ir naquele grande banquete fizeram? Elas não simplesmente mataram uma refeição, não. Elas disseram para aquele senhor assim, eu não te amo, eu não tenho o menor respeito por você, você para mim é a última prioridade. Quando nós não buscamos a Deus, quando a gente vem na igreja empurrado por religiosidade, quando a gente trata a nossa vida com Deus como algo assim secundário, quando a nossa célula é uma obrigação, sabe o que nós estamos dizendo para Jesus? Jesus, eu não te amo. Eu não te amo. A verdade é que eu não te amo de todo o meu coração, não. A verdade é que eu estou apaixonado pelo meu trabalho. A verdade é que eu estou apaixonado com dinheiro. A verdade é que eu amo os prazeres do mundo. A verdade é que eu amo é descansar, que é tão gostoso descansar. Assistir televisão, ver filme, dormir até mais tarde. Para que eu vou acordar para fazer devocional? Tão gostoso acordar assim para ir trabalhar. Dormir 14 horas, né? Que delícia. Ou dormir 6 horas. Você devia ter dormido 5. E 1 hora você devia ter derramado em amor nos pés do Senhor. Queridos, o tema dessa mensagem é Jesus, eu não te amo. Sabe qual é o meu medo dessa pandemia? É a gente sair dela frios com Deus. Voltar a ocupar a nossa agenda com tudo que a gente ocupava hoje, mas não ter uma paixão. Jesus não ser a nossa prioridade. A nossa declaração de amor, o nosso termômetro de amor está baixo por Jesus. Essa é a primeira grande mensagem dessa parábola. E eu vim aqui para falar para você, querido, o que Jesus está gritando no meu coração. Eu quero você no meu lugar de intimidade. Você vir à igreja nunca pode ser uma obrigação. Se você está vindo por obrigação, venha, mas saiba que tem um problema no seu coração. O seu nível de amor caiu. Se para você ir à célula, liderar uma célula, se para você edificar a igreja, se para você evangelizar tem se tornado pesado, eu nem falo para você parar de fazer, não. Continua fazendo, mas assim que você perceber isso, se você olha para o seu termômetro de amor e diz, o que está acontecendo com o meu amor? Se você já não está interessado mais em gastar tempo com Deus na sua casa,
lendo a Bíblia, adorando, se deleitando, tem um problema no seu termômetro de amor. Era esse o problema daquela igreja em Éfeso. Perdeu o primeiro amor. Igreja light, deixa esse fogo queimar no seu coração de novo. Quem aqui talvez olhe para trás e fale assim, eu já fui mais apaixonado por Jesus. Sabe, se você me perguntar isso, eu vou dizer assim, eu já fui mais apaixonado. Eu quero voltar a ser mais apaixonado. Se você também quer voltar a ser mais apaixonado por Jesus, como você já foi um dia, faça assim para Jesus. Ó. Levanta a sua mão e fala assim, Deus, eu quero te amar mais, Senhor. Deus, eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Sabe, teve dias que eu amava acordar de madrugada só para orar. Eu quero voltar a fazer isso. Teve época que eu não conseguia fazer nada se não fosse amar Jesus 100%. Eu quero viver isso de novo. Nós precisamos de uma igreja apaixonada para viver o que está diante de nós. Sabe o que me constrange ainda assim de uma maneira maior ainda nesse texto? É o que vem depois do verso 20, o verso 21. Porque o verso 21 ele começa assim, o servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono, Deus, o dono daquela casa ficou irado. A nossa falta de amor ofende a Deus. A nossa falta de amor ofende a Jesus. Queridos, nós temos que amar Jesus. Nós temos que amar, ter intimidade com Jesus. A Bíblia diz que ele ficou irado e ele deu uma ordem, ele falou assim, olha, vai rapidamente pelas ruas, pelos becos, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, traz todo mundo. Vai pelos caminhos, obrigue as pessoas a entrar, porque eu tenho um desejo, a minha casa tem que ficar cheia. A minha casa tem que ficar cheia. E sabe o que isso fala para nós? Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Mas há uma outra coisa tão forte nesse texto, que eu quero dizer assim, nós temos que sair dessa pandemia, nós temos que transicionar para um tempo de muita paixão, de muito fervor, de muita busca, de amar Jesus. Mas aqui tem uma palavra de Deus também para você. Deus quer a casa dele cheia. E sabe uma das coisas que mais me machuca nessa pandemia? É que nós nunca vimos as pessoas sofrerem tanto. Sabe o que tinha que estar acontecendo, irmãos? Lá na Central, sabe o que tinha que estar acontecendo lá na Central? Sabe o que tinha que estar acontecendo aqui na Light? Tinha que ter uma fila de 300 pessoas querendo entrar nesse culto aqui, não conseguindo. As nossas células tinham que ter multiplicado todas. Mas nós estamos tímidos com o evangelismo. Nós estamos lá, aqui está tão gostoso, nós estamos protegidos desse mundo. Esse mês foi o mês da celebração do LGBTQ+, IWY. Vocês viram aí? Na internet, todas as marcas colocando arco-íris. E nós estamos assim, que está tão gostoso dentro da igreja, vamos fazer o discipulado, irmão, vamos lá, sair do lugar. Irmão, deixa eu falar para vocês, nós temos que sair e pregar o evangelho. Jesus falou, sai chamando todo mundo. Sabe, a minha rede de células cresceu 16% em quantidade de pessoas nesse último ano. Eu fiquei muito feliz, porque 16%, sei lá, são 150 pessoas, 100 pessoas. Mas sabe, depois que passou, eu fui para a presença de Deus, eu falei, Deus, eu tenho vergonha disso. Porque no ano mais difícil da vida das pessoas, nós não conseguimos pregar o evangelho. Porque nós estamos distraídos. Queridos, a casa de Deus tem que ficar cheia. Eu estou falando só de culto, não. Culto é uma materialização disso. As nossas células vão mostrar isso para nós. Mas eu quero dizer para você que é líder, você que é frequentador de uma célula, o evangelismo nosso está devagar demais. A gente tem que ganhar as vidas. Você viu a indignação de Deus?
a indignação dele. A minha casa não pode ficar vazia. Eu quero as pessoas aqui comigo. Quem vai pregar? A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Quem vai pregar o Evangelho? Eu fico assim, eu tô tão inquieto com isso, vocês não têm noção. Eu falei com meus supervisores lá, eu falei, gente, desculpa, mas é ridícula a nossa atitude. Igreja não é lugar para a gente ficar quentinho. Está tão gostosinho aqui. Nós temos que pregar o Evangelho, gente. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós não podemos voltar, sair de uma pandemia dessa, se não for com a faca no dente. Dizendo assim, a minha célula vai multiplicar. Sabe por que a gente fala de célula multiplicar, gente? Porque qual é a visão de uma célula? Qual é o sonho de uma célula? Quem já leu Os 8 Hábitos de um Líder Eficaz? Não é isso? Primeiro deles, sonho. Qual é o sonho? Uma célula saudável. O que é saudável? Gente transformada, gente cheia da presença de Deus, gente sendo curada, gente sendo restaurada, as feridas do passado passando. Isso é bênção? Demais. Tem que ter isso? Tem que ter isso. Mas o sonho de um líder para uma célula é uma célula saudável que cresce. Sabe o que aconteceu na minha rede de células? Sabe quantas células geraram os 16% de crescimento? 15 de 70. Eu pergunto, o que os outros fizeram? O que eles estavam fazendo? Eu entendo. Sabe o que alguns fizeram? E com muita, assim, eu admiro demais, com muita responsabilidade, eles falaram assim, a minha célula vai permanecer, mesmo no ano da pandemia, ela não vai fechar. É bonito esse discurso, não é? É fiel, reunião após reunião, mesmo online. Gente, diante de Deus, eu admiro isso demais. Eu falo para ele, olha, eu estou apaixonado com vocês, vocês são tão responsáveis. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Quem faz obra extraordinária não é gente só responsável, não. É gente apaixonada. Gente só responsável não deixa o grupo morrer. Mas gente apaixonada vê o grupo crescer e vê o grupo multiplicar. E ontem eu reuni com meus líderes, eu falei assim, eu não quero que vocês sejam só líderes responsáveis, que são fiéis, eu faço todas as reuniões, eu obedeço o meu líder, faça isso, lógico, mas eu quero que você seja apaixonado. Quando você lê Deus dizendo assim, vai e chama, eu quero aqui manco, eu quero cego, eu quero prostituta. Ele diria assim, eu quero os maconheiros, eu quero os drogados, eu quero os pais de santo, eu quero os que estão no candomblé, eu quero os que estão na macumba, eu quero os católicos, eu quero os que são desonestos, eu quero todos aqui na minha casa. Sabe o que Deus está dizendo? Nós temos que ir lá chamar essas pessoas. Igreja light. Eu sei que vocês continuam cheios. Eu sei que esse nome é mais do que 1, 2, 3, 4, 5 letras. Esse nome é muito mais do que 5 letras. Ele tem uma representação. Nós queremos ser o quê? A luz do mundo. E sabe o que a gente faz quando a gente não tem intimidade com Deus? E quando a gente fica preso na nossa vidinha de igreja, na nossa vida da célula, e a gente não vai lá para fora? É o que a Bíblia diz, eu pego a luz e coloco ela onde? Debaixo da onde? Debaixo da mesa, debaixo da cama, eu escondo ela. Essa igreja aqui, tem que dobrar de tamanho no próximo ano. Essa igreja tem que explodir de ganhar gente para Jesus, porque é o natural de alguém que tem intimidade com Deus, é o quê? Realizar aquilo que o seu Senhor mais deseja. Aquilo que o seu Senhor mais deseja. Eu quero pedir meu amigo do teclado vir aqui fazer um fundinho para mim, porque eu quero ter um tempo aqui, nós vamos orar juntos. Você pode ficar de pé, eu quero ler o último texto bíblico com você.
eu acho que ficou muito claro para todos nós. Tem 2 chamados sobre a mesa aqui hoje. Esse banquete está nos chamando a 2 coisas. Volta para o lugar de intimidade. Vai com tudo para o lugar de intimidade. Vai buscar a Deus, meu irmão. Coloque Ele de novo como prioridade da sua vida. Eu achei ótimo que você veio aqui hoje. Mas Deus está olhando lá dentro do seu coração e está assim: o que esse cara veio fazer aqui? Teve um louvor, foi nada. Agora o pastor está pregando e ele está assim: o almoço está quase na hora. O outro está pensando: minha mulher vai ficar feliz que eu vim hoje. O outro está pensando: mais um domingo. E Jesus está dizendo assim: cadê o amor do seu coração? Cadê o amor quando você for liderar sua célula essa semana? Cadê o amor quando você for para o discipulado? Cadê o amor quando você for atender o outro grande desejo de Jesus com esse texto? Evangelismo, vidas. A gente tem que chorar. Nós temos que chorar na presença de Deus. Nós temos que chorar na presença de Deus. Chorar de amor, chorar de arrependimento. Porque Deus nos chamou para uma vida maior do que a que nós estamos vivendo, uma vida mais intensa do que nós estamos vivendo, uma vida com mais propósito que nós estamos vivendo. E depois que Deus me massacrou com essa pregação toda, Ele falou assim: lembra daquele texto? Eu falei: lembro. Ele falou: então vai lá, coloca ele. Hebreus 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, Igreja Light, Pastor Daniel, estou pregando para mim primeiro. Se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Como aquele que é rebelde, durante o tempo em que ficou andando em círculos no deserto, 40 anos no deserto, pondo-me à prova, apesar de eu sempre estar lá. Como na rebelião, durante o tempo da provação, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Você viu o que Deus fez nessa pandemia por você? O que você está esperando para se entregar completamente? Você está esperando para amar Ele mais ainda? O que você está esperando para evangelizar para esse mundo inteiro? Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando e eles não conhecem os meus caminhos. Sabe o que Deus falou para mim? Não endureça o seu coração, filho. São 2 chamados claros: a intimidade e o evangelismo. Estar no banquete e fazer esse banquete ser cheio de gente. Tem gente da sua família que não conhece Jesus e você está apático. Talvez até porque está faltando esse amor e essa paixão. Espírito Santo de Deus, essa igreja é tua, não é minha. Não é nem do pastor Mateus, nem da pastora Dani, essa igreja é tua, Pai. O Senhor é o dono dessa igreja. O teu Espírito Santo aqui tem toda a autoridade para fazer o que o Senhor quiser. Ô Pai, nessa manhã eu creio que a tua palavra foi lançada. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar nos corações. Começa a quebrantar os nossos corações na tua presença, Pai. Porque tem um chamado de Deus para nós nessa transição de pandemia para uma vida. É o lugar de intimidade, Senhor. É a vida, Deus, de experiência com Deus. É o amor, é a busca incessante. É o joelho no chão, é a oração, é a leitura da Bíblia, é a adoração em casa, na igreja, na célula, no trabalho, no carro. É a paixão, Deus, brotando. E eu peço, Deus, aumenta a paixão dessa igreja pelo Senhor, Pai. Se tem alguém aqui que está distante, está morno, a ponto de ser vomitado pelo Senhor, eu peço, Deus, toca nessa manhã. Toca os corações, Pai. E que um chamado para a intimidade venha, Senhor. Oh Deus, nós não queremos mais, Pai. Oh Deus, que o Senhor entenda a seguinte frase de nós: Jesus, eu não te amo.
Eu não te amo, Deus, por isso hoje eu não vou fazer o devocional. Jesus, eu não te amo, Deus, por isso eu vou negociar com o pecado. Jesus, eu não te amo, então vida de oração para quê? Jesus, eu não te amo, ler a Bíblia para quê, Senhor? Eu não tenho vontade, eu durmo, eu tenho sono, eu estou com preguiça. O Netflix é tão bom, a televisão, a novela. Ah, Deus, desculpa, Pai. Nos perdoa, Deus, pela nossa falta de amor. Nos perdoa, Deus, pela nossa falta de devoção, pela nossa falta, Deus, de paixão pelo Senhor. Pai, eu peço, quebranta os nossos corações na Tua presença, Pai. Nós queremos virar, Pai, esse mês de julho, esse final de ano. Nós queremos deixar essa pandemia para trás, com essa vacinação avançando, mas nós queremos, Pai, ser marcados por dentro. O que adianta, Deus, liberar todos os espaços da igreja e o povo não querer vir para a igreja? O que adianta, Deus, as nossas células todas voltarem ao presencial e ter lanche, poder fazer tudo e não ter presença de Deus, não ter paixão? O que adianta, Deus? Nós queremos que tudo volte, Deus, mas o que mais nós queremos é o nosso coração queimando por Jesus, queimando por Jesus. Abra sua boca, meu irmão, diz assim: Deus, faz meu coração queimar. Pede a Deus, faça seu coração queimar. Pede a Ele que faça seu coração queimar. Diga sim para o chamado de intimidade. Abra sua boca, expressa isso. Expressa isso diante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está chamando você. Não endureça o seu coração. Se você se sentiu acusado, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é assim, ela penetra no mais fundo do nosso coração, ela divide até lá no lugar da nossa intenção, ela julga até as nossas desculpas que ninguém sabe. Se você está incomodado, é porque Jesus está te chamando, é porque Ele te ama tanto, Ele quer você perto dEle. Mas sabe, igreja, o Senhor também está dizendo assim para nós: é tempo de ganhar vidas. Sabe o que eu sinto lá na minha igreja? Que a gente perdeu aquela gana por crescer, a gente perdeu aquele desespero. Sabe, a gente antes olhava para as pessoas, praticamente a gente via elas indo para o inferno e a gente queria gritar e dizer: não vai! Mas agora a igreja está tão quentinha, a pandemia deixou a gente aqui tão bonitinho. É hora de chamar as pessoas para o banquete. Eu estou aqui como um profeta de Deus sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre as células dessa igreja, para dizer: é hora de crescimento, é hora de evangelismo, é hora de pregar o evangelho, porque os dias estão terminando, o tempo está no fim. É hora dessa igreja lotar, é hora desse prédio ficar pequeno. Espírito Santo de Deus, move esse povo em evangelismo, Deus. Move esse povo em evangelismo, Pai. Oh Deus, eu vim aqui hoje, Deus, e eu faço algo, Deus, que está na Tua palavra. Equibalo esse povo, Deus. Oh, Pai, eu quero tirar eles com força. O Teu Espírito tirar eles com força, Deus, para o evangelismo. Arranca a gente oh Deus, da comodidade, arranca a gente, Deus, da célulazinha que não cresce, arranca a gente, gera incômodo no nosso coração. Equibalo a Igreja Light no nome de Jesus. Eu te envio, igreja, eu envio você, igreja, eu envio você, igreja, para ganhar vidas, para discipular pessoas, para ver essa igreja crescer. Tem que crescer numericamente, tem que crescer numericamente. Aquele senhor não falou assim: traz uns 15 aí que quer estar comigo, porque pelo menos tem 15 que me amam muito. Não, ele falou: vai lá e chama todo mundo. Nós temos que chamar todo mundo. Tem vizinhos seus, tem parentes seus, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem primo, tem prima.
Tem gente que trabalha com você há anos, indo para o inferno. Se morrer amanhã, vai morrer e vai ficar eternamente longe de Deus. Gente, o inferno é o desespero completo, é a ausência de Deus absoluta. E o Senhor está dizendo: Igreja Light, vai por esse mundo e prega o Evangelho. As suas células vão se multiplicar, novos líderes têm que surgir. E nessa manhã Deus está chamando você, que ainda não é líder. E você dizia assim: não, mas sabe, nessa manhã você está entendendo que, movido por uma paixão, direcionado por uma visão de crescimento, você vai assumir uma célula. Para de se esconder de Deus, para de se esconder do propósito de Deus. Eu fugi de Deus muitos anos. Eu, Daniel, fugi de Deus muitos anos. Mas não adianta fugir de Deus. A melhor coisa é se entregar a Deus e deixar Ele fazer tudo na nossa vida, Ele ser a prioridade. E quando Deus é prioridade, sabe que nós podemos fazer qualquer coisa no nome de Jesus. Senhor Deus, nessa manhã nós levantamos a nossa mão em símbolo, Deus, dizendo sim para o Senhor, sim para a intimidade, sim para o evangelismo, sim, Deus, para a multiplicação, sim para a liderança, sim para tudo que o Senhor tem para nós. E eu peço, Deus, leva esta igreja neste ano, nesse período de transição, saindo dessa pandemia, para que ela possa explodir no Senhor, crescer, Pai, que aqui seja lugar de avivamento, de glória, de presença, de choro, de lágrima, de transformação, de crescimento, de evangelismo, de discipulado, de batismos, Deus. Deus, nos leva a um novo nível, Senhor. Nos leva a um novo nível, Senhor. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus.